Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar numa das histórias mais fascinantes da Bíblia. Uma narrativa que começa com um rei temeroso e um profeta contratado para amaldiçoar, mas que termina com uma das mais belas profecias sobre Jesus. Estamos falando da história de Balaão. Então, prepare seu coração, pegue sua Bíblia e vamos juntos desvendar as maravilhas que Deus fez no deserto. Para entendermos bem o contexto, precisamos voltar um pouco no tempo. O povo de Israel, depois de sair do Egito e vagar pelo deserto, estava cada vez mais perto da terra prometida. Eles já tinham conquistado territórios importantes e sua fama se espalhava. Ao chegarem às campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, perto de Jericó, o rei moabita, chamado Balaque, ficou apavorado. Ele viu a multidão de israelitas e pensou: eles vão consumir tudo ao redor, como um boi come a grama do campo. O medo de Balaque era tanto que ele decidiu tomar uma atitude drástica. Ele tinha ouvido falar de um homem chamado Balaão, que vivia em Petor, perto do rio Eufrates. Balaão era conhecido como um profeta, alguém cujas bênçãos e maldições, acreditava-se, se cumpriam. Então, Balaque enviou mensageiros com uma proposta irrecusável. Venha, por favor, amaldiçoar este povo para mim, pois eles são mais fortes do que eu. Talvez assim eu consiga derrotá-los e expulsá-los da terra. Porque eu sei que a quem você abençoa é abençoado, e a quem você amaldiçoa é amaldiçoado. A oferta era acompanhada de uma generosa recompensa, o pagamento pelos serviços de adivinhação. Quando os mensageiros chegaram a Balaão, ele os convidou a passar a noite, dizendo que responderia conforme o que o Senhor lhe dissesse. Naquela noite, Deus apareceu a Balaão, e foi muito claro: não vá com eles. Você não amaldiçoará este povo, porque é um povo abençoado. Pela manhã, Balaão dispensou os príncipes de Moabe, dizendo que o Senhor não permitia que ele fosse. Parece uma resposta firme, certo? Mas vamos ver que o coração de Balaão não estava totalmente no lugar certo. Balaque, insistente, não aceitou um não como resposta. Ele enviou uma comitiva ainda mais nobre e com uma promessa ainda maior: farei de você um homem muito rico e farei tudo o que me disser. Apenas venha e amaldiçoe este povo. A resposta de Balaão parece nobre à primeira vista. Mesmo que Balaque me desse seu palácio cheio de prata e ouro, eu não poderia fazer nada, pequeno ou grande, que fosse contra a ordem do Senhor meu Deus. Mas, em vez de dispensa-los imediatamente, ele os convidou a ficar, dizendo que iria consultar a Deus novamente. Aqui vemos a ganância lutando em seu coração. Ele queria a recompensa e esperava que Deus mudasse de ideia. Deus, conhecendo o coração de Balaão, permitiu que ele fosse, mas com uma condição estrita: faça apenas o que eu lhe disser. E aqui acontece um dos episódios mais conhecidos dessa história. Balaão selou sua jumenta e partiu. Mas a Bíblia diz que a ira de Deus se acendeu, porque ele foi. O anjo do Senhor se pôs no caminho como um adversário. E quem viu o anjo primeiro não foi o profeta, mas a jumenta. Por 3 vezes, a jumenta se desviou do anjo, que estava com uma espada na mão. Na primeira, ela saiu do caminho e foi para o campo. Na segunda, espremeu o pé de Balaão contra um muro. Na terceira, ela simplesmente se deitou no chão. Balaão, cego pela sua ambição e sem entender nada, ficou furioso e começou a espancar o animal. Então, o milagre acontece. O Senhor abriu a boca da jumenta, e ela disse: o que eu te fiz, para você me bater 3 vezes? Imagine a cena. Balaão, em vez de se assustar, discute com o animal. Ele estava tão cego que não percebeu a estranheza da situação. Foi então que Deus abriu os olhos de Balaão. Ele viu o anjo com a espada e se prostrou com o rosto em terra. O anjo o repreendeu, mostrando que seu caminho era perverso e que a jumenta havia salvado sua vida. Balaão, arrependido, se ofereceu para voltar,
Mas o anjo reafirmou a ordem. Vá com eles, mas fale apenas as palavras que eu lhe disser. Finalmente, Balaão chega até Balaque. O rei o recebe e o leva a um lugar alto, de onde se podia ver parte do acampamento de Israel. Balaque construiu 7 altares, ofereceu sacrifícios e esperou ansiosamente pela maldição. Mas quando Balaão abriu a boca, o que saiu foi uma bênção. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Ele disse: vejo um povo que vive separado, uma nação única. Balaque ficou furioso. Eu te chamei para amaldiçoar meus inimigos, e você os abençoou. Balaque não desistiu. Levou Balaão para outro monte, o topo do Pisga, na esperança de que, de um novo ângulo, a maldição funcionasse. Novamente, construíram altares, fizeram sacrifícios, e novamente, Deus colocou suas palavras na boca de Balaão. A segunda profecia foi ainda mais poderosa. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e não age? Promete e não cumpre? Recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e não posso mudá-la. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum infortúnio em Israel. O Senhor seu Deus está com eles. Balaque, desesperado, gritou: se não pode amaldiçoá-los, pelo menos não os abençoe. Mas havia ainda uma terceira tentativa. Balaque o levou ao topo do pior, mais 7 altares, mais sacrifícios. Desta vez, algo mudou em Balaão. O texto diz que ele percebeu que agradava ao Senhor abençoar Israel. Então, ele nem mesmo procurou por encantamentos, como das outras vezes. Ele apenas levantou os olhos e viu o povo de Deus, acampado organizado por tribos. Naquele momento, o Espírito de Deus veio sobre ele de uma forma poderosa. E a profecia que saiu de sua boca foi uma das mais lindas de toda a Bíblia. Balaão começou a profetizar. Palavra de Balaão, filho de Beor. Palavra daquele cujos olhos foram abertos. Como são belas as tuas tendas, ó Jacó. Como são agradáveis as tuas moradas, ó Israel. São como vales que se estendem, como jardins à beira de um rio, como aloés plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas. Ele descreveu a beleza, a força e a prosperidade que Deus daria ao seu povo. A bênção foi tão completa que Balaque bateu as mãos em frustração e mandou Balaão embora, sem recompensa alguma. Mas a história não termina aí. Antes de partir, Balaão entregou a Balaque sua profecia final, a mais importante de todas. Ele olhou para o futuro distante e declarou algo que ecoaria por séculos. Eu o vejo, mas não agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó. Um cetro se levantará de Israel. Uma estrela, um cetro. Ele estava falando sobre um rei, um governante que viria da linhagem de Israel e que teria um poder esmagador sobre seus inimigos. Essa profecia, a estrela de Jacó, é uma clara referência messiânica. Séculos depois, magos do Oriente seguiriam uma estrela até Belém procurando pelo rei dos judeus, que acabara de nascer. Essa estrela era o sinal celestial apontando para o cumprimento da profecia de Balaão. Jesus Cristo é essa estrela. Ele é a estrela da manhã, o Rei dos Reis, o cetro de Israel, que veio para estabelecer um reino eterno. Aquele que Balaão viu de longe, nós conhecemos de perto. Que história incrível! Ela nos ensina que os planos de Deus não podem ser frustrados. Nenhuma maldição pode tocar naqueles a quem Deus decidiu abençoar. E mesmo usando um profeta com coração dividido, Deus fez sua vontade prevalecer e nos deixou uma promessa maravilhosa da vinda do nosso Salvador. Que possamos, como o povo de Israel, descansar na certeza de que somos abençoados por Deus e que nenhuma força contrária pode mudar isso. Obrigado por assistir até aqui. Se essa mensagem tocou seu coração, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder nossos próximos estudos. Deixe nos comentários
o que você mais gostou nessa história. Fiquem com Deus. E até a próxima.